Olá, olá, boa noite. Aqui ajeitando as coisas, acertando aqui a iluminação. Olá, professor Eric, que honra ter você aqui. José, Luan, professor Eric, que me ensina muito sempre. Fala muito sobre persuasão e juízo, juiz federal no Rio de Janeiro. Quem não segue, recomendo. Aisha, Suzane. Vou esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. André. Então, gente, a ideia, apesar da Copa, né, era manter essas lives para quem tá chegando agora, não tá sabendo. Esses tempos atrás eu conversei aqui com vocês pra gente fazer aí uma série de lives, assim, antes do final do ano, antes do início do recesso, para tratar de algumas coisas que de repente podem até ajudar nos prazos que vocês ainda têm a cumprir em relação aos recursos cíveis. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou assessora do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, meu nome é Milene, né? Ali na bio vocês identificam isso, alguns só conhecem o perfil pelo nome ali do Guia PRC, mas eu sou a Milene, eu sou assessora, tenho mais de 27 anos de experiência profissional, no tribunal 10 anos já, trabalhando na assessoria, e eu identifico alguns, não são erros, né? Porque afinal de contas os recursos acabam conseguindo, na maior parte das vezes, atender os seus objetivos da forma como vem sendo feitos, mas são equívocos e formas como os advogados apresentam as suas peças recursais que vêm a partir de um padrão, de uma repetição, né, do aprendizado que a gente tem desde a faculdade, depois com os mentores, nos escritórios que vai se trabalhar, seja como estagiário e já como advogado, né? E aí a gente identifica que a justiça mudou, né? O judiciário mudou, a realidade já é bem outra e a maioria dos advogados não estão atentos a essa mudança da realidade, né? A gente tem certamente um judiciário abarrotado de processos, isso não é novidade. Achava-se, né, que o processo eletrônico e alguns mecanismos aí do judiciário diminuiriam o volume dos processos nos tribunais, principalmente a questão dos honorários. O que não emplacou, na verdade, a gente vê que, e eu digo isso porque eu trabalho com isso, não existiu, eu não vejo uma significativa mudança no volume dos processos em razão desse incremento, né, no ônus financeiro com a questão da mudança nos honorários advocatícios, né, que agora a gente tem essa questão da realidade de se impor mesmo honorários na fase recursal. E aí, com essa ideia, né, como é o foco aqui do meu perfil, tratar especificamente dos recursos, eu resolvi trazer essas lives para que a gente converse um pouco sobre a temática dos recursos cíveis, seja do ponto de vista da jurisprudência, da teoria, mas especialmente da prática e dessa aplicação, né, dessa jurisprudência e dessa doutrina e dos entendimentos doutrinários e da própria lei do ponto de vista prático. Porque a gente percebe que realmente a nossa formação não nos prepara para o real, né? Na formação, salvo raríssimas exceções, a gente tem faculdades que focam especificamente na doutrina, na formação teórica, e pouco se trabalha a questão prática, mesmo com a questão das obrigatoriedades ali de se fazer o acompanhamento nos escritórios modelo, nos núcleos de prática jurídica, com a exigência lá daquele cumprimento de um mínimo de horas, né, de prática jurídica. Isso por si só não reflete, né, não mostra o que é preciso ser feito na hora em que você chega ali no embate real, né? Então agora eu tenho aqui uma decisão que foi desfavorável, o que eu preciso fazer para delimitar, né, qual é o conteúdo do meu recurso, o que eu preciso, sem dúvida, trabalhar nesse recurso, quais são os elementos estruturais desse recurso que são indispensáveis. Então essas são questões que a gente pouco trabalha, né? Mesmo na estrutura, o que se vê é uma repetição de modelos, né? Cada vez mais o advento da internet facilitou muito isso e acaba
trazendo alguns prejuízos até para as partes, né? Eu visualizo isso muito claramente. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, assim, a minha proposta aqui hoje, como eu conversei, quem vem acompanhando os stories nos últimos dias, dentro de todas as temáticas que eu quero trabalhar, uma que eu acho bastante interessante, como o foco aqui é a prática, é trabalhar a partir de peças recursais reais, que seriam encaminhadas por seguidores. Algumas pessoas me encaminharam algumas peças, eu selecionei outras também da minha prática, né, de todos os dias. Eu identifico algumas coisas que são muito recorrentes, na verdade, e são questões que a gente até, para nós, né, que estamos do outro lado, ou que temos um pouco mais de experiência, às vezes pode parecer que são coisas básicas. Mas como que a pessoa faz isso, né, tão básico? Mas, infelizmente, é esse volume de processos, as pessoas vão repetindo os padrões, fazendo os recorte e cola, e muita coisa é feita hoje em dia no automático, sem muito raciocinar sobre o que se coloca numa petição. Pessoas que trabalham, né, quem trabalha em escritórios de grande massa, assim, de um grande volume de processos, como, por exemplo, no tributário, no bancário, a gente identifica que há aí uma replicação mesmo, né, de padrões e de modelos dos escritórios, e que isso acaba até prejudicando mesmo as possibilidades de um êxito, né, o explorar argumentações e questões que poderiam até gerar maior chance de sucesso naquele recurso, justamente por conta de não se raciocinar mais muito sobre o que está colocando nas peças processuais como um todo, mas especificamente aqui o meu foco é nas peças recursais. Por que eu acho que é importante vocês se dedicarem nessa questão, né, de rever a forma de fazer os recursos de vocês, considerando não só os elementos, como eu mencionei aqui, dessa realidade de judiciário nova, né, mas a partir de ferramentas e técnicas diferenciadas para mudar as chances de serem ouvidos, né, porque uma das reclamações que eu mais escuto dos advogados meu recurso não é lido, os assessores, os juízes não leem os recursos, não leem as peças, as decisões são dadas sem nenhum nexo com o que está dentro do recurso, muita coisa não é analisada, e não é bem assim. Acho que a gente tem que fazer uma autocrítica, sim, sempre. A gente sabe que em todas as áreas, né, em todas as profissões, tem profissionais e profissionais, mas de uma forma geral, do que eu vivencio no meu dia a dia, eu posso garantir que realmente os recursos são lidos. Mas o que a gente encontra é uma dificuldade de argumentação, muitas vezes, de alguns advogados. Lógico, não é 100%, não é uma... não posso dizer que todos têm essa dificuldade. A gente encontra peças muito bem escritas, muito bem estruturadas, muito persuasivas, mas no geral o que a gente vê é uma uniformidade, uma maneira de peticionar muito padronizada, o que gera uma ausência de destaque, né? Porque quando a gente tem muitas coisas iguais, a gente enxerga tudo da mesma forma e você não consegue, digamos, identificar entre esse mar, né, um pontinho lá de diferenciação em relação ao conjunto. E hoje em dia, justamente o que pode, né, te levar a ter ali talvez o exame de uma tese inovadora, o exame de uma tese já conhecida, mas com um enfoque inovador ou inusitado, ou com um aumento de uma chance de bom resultado, é justamente esse destacamento no meio de um conjunto de padrões, né, de peças padronizadas que a gente acaba lendo todos os dias. E para fazer isso, hoje eu resolvi então pegar essas peças, né? Algumas pessoas fizeram contato, eu abri lá a possibilidade de vocês fizerem contato comigo. O som tá bom? Todo mundo tá me ouvindo bem? Se tiver com algum problema, por favor, me avisem. Algumas pessoas fizeram contato comigo para me passar, lógico, preservada aí a questão do sigilo, né? Das partes e do processo e tudo mais. A intenção era pegar algumas peças e analisar alguns equívocos comuns, ou às vezes não são nem erros, mas como eu apontei aqui, coisas que podem ser melhoradas nessas peças. Eu peguei, acho que duas peças para mim, dois recursos, né, duas peças de recurso geram a maior quantidade de equívocos, na minha opinião, que seria o agravo de instrumento e o embate de declaração. Dos recursos que a gente examina, né, nos tribunais de apelação, ditos de apelação, que a gente chama, né, que são os tribunais de justiça, nos TRFs, eu trabalho no Tribunal de Justiça,
Os recursos que a gente tem mais comumente são os embargos de declaração, o agravo de instrumento, a apelação, o agravo interno, né? Então esses são os recursos padrão. E entre esses, né, o que com menor frequência a gente vê são os agravos internos, eles são subutilizados até na minha opinião, mas os embargos de declaração talvez sejam os campeões e os agravos de instrumento também têm um volume bastante significativo. E é justamente nessas duas situações em que a gente vê, eu pelo menos identifico, os maiores deslizes, né, as maiores perdas de oportunidades dos advogados. Eu hoje, até eu que resolvi trazer isso na live, eu não vou ter como passar para vocês essas peças, mas eu vou pontuar para vocês aqui do que se trata e eventualmente eu posso, havendo interesse de vocês, eu vou disponibilizar, eu preservando aqui todas as informações que não podem ser divulgadas, né, por uma questão ética minha e do advogado. Eu não vou apontar aqui também quem são os advogados que me mandaram, né, porque não é aqui a intenção de desqualificar ninguém, né, a gente sabe que se você se formou, passou pelo exame da ordem, você já está na sua atuação, que existe aí, né, uma capacitação, mas há habilidades a desenvolver, né, todo mundo sempre tem como ficar, aquele ótimo pode ficar excelente. Então, eu peguei hoje 2 peças de agravo de instrumento, porque são 2 peças que me chamaram a atenção bastante do ponto de vista tanto da estrutura quanto da questão da argumentação propriamente dita. Veja, aqui a gente tinha uma situação de agravo de instrumento numa execução fiscal. Entrando um pouco na parte teórica, né, todos vocês aqui sabem, né, acho que hoje em dia é difícil quem esteja atuando aqui desconheça isso, que existe uma discussão a respeito do cabimento do agravo de instrumento, porque houve uma mudança, né, na questão do rol, né, de cabimento, que passou a ser taxativo, depois houve um pronunciamento do STJ no sentido de alargar um pouco esse entendimento e fazer essa taxatividade mitigada. Até aí tudo bem, eu acho que é de conhecimento de todos que sempre que houver uma fuga daquele elenco, né, de situações em que há uma previsão expressa do cabimento do agravo de instrumento, que haveria espaço para você, então, defender essa taxatividade mitigada para aquela hipótese e defender o cabimento do agravo de instrumento. Até aí não há nenhum problema. Mas nós temos uma disposição expressa no nosso CPC que diz que, em determinadas situações, como nas execuções, sempre vai haver o cabimento do agravo de instrumento. E eis que nós temos aqui um agravo de instrumento interposto numa execução fiscal, em que o advogado discorre longas 3 páginas a respeito do cabimento do agravo de instrumento, em defesa da taxatividade mitigada para essa hipótese, né, defendendo que a situação era uma situação aqui em que havia uma decisão no juiz de primeiro grau, no sentido da negativa do desbloqueio de valores que tinham sido bloqueados na conta, né, de ativos financeiros penhorados do executado. Então, uma vez que houve esse bloqueio, ele tomou conhecimento da ação em si, da decisão de bloqueio, e pleiteou esse desbloqueio que foi negado. E ele entrou aí com agravo de instrumento. Nessa situação, é uma daquelas hipóteses, eu já tratei aqui, né, com vocês em diversas vezes, em que a gente tem uma parte inicial, né, esse preâmbulo que todos os advogados dedicam ali nas suas peças, sobre o cabimento, sobre a tempestividade, que é totalmente dispensável. Eu já falei aqui, né, algumas vezes e vou repetir, que esse recorte e cola, né, de se pegar o modelo pronto, eu sou muito... eu tenho muito cuidado, né, quando eu digo assim sobre não utilizar os modelos, porque eu sei que hoje até é um mercado, né, a gente tem muitas possibilidades aí de você comprar o combo de petições para atuar no direito bancário, no direito empresarial e tal, e eu acho que talvez para quem esteja começando a carreira possa ser um norte, né, às vezes a pessoa nunca peticionou, nunca teve oportunidade de trabalhar
na prática jurídica antes de obter a carteira mesmo, para iniciar a sua carreira, e aí ver naquilo uma possibilidade de segurança em relação a saber como é a estrutura, o que precisa alegar, quais são os argumentos, qual é a base jurídica para aquele tipo de pedido. E eu até entendo essa questão, eu entendo o porquê da busca desses modelos, mas esse é o tipo da situação em que muito provavelmente, né, essa parte usou de um modelo em que houve a necessidade de se arguir esse cabimento do agravo de instrumento, e ela não se atentou que ela estava entrando com o agravo de instrumento numa execução em que não existe nenhuma hipótese de questionamento sobre o cabimento dele. E aí eu me pergunto, né, se não foi o uso de um modelo, vamos pensar em quanto tempo, né, foi dispendido para elaborar essas 3 laudas, né, essas 3 páginas de argumentação sobre um tópico que sequer tem importância de ser analisado nesse caso. Esse é o tipo da situação em que muito provavelmente o assessor que for analisar e o juiz, ele vai olhar e vai dizer, nossa, totalmente dispensável. E muito provavelmente talvez ele passe batido naquela argumentação toda. Então, num momento da vida, né, moderna, em que a gente quer tudo, tanto quanto possível, aumentar as horas do nosso dia para poder dar conta de tudo, o desperdício de tempo numa situação dessa e numa atividade tão atribulada, tão difícil, né, de gerenciar o tempo como é a advocacia, certamente é um tempo desperdiçado, né? E um tempo útil que você poderia estar dedicando justamente para direcionar os teus esforços e a tua capacidade intelectual para buscar argumentos mais persuasivos para a parte do mérito do seu recurso, né? E que está desperdiçado ali. Uma das coisas que eu falo muito aqui a impressão que eu tenho às vezes em algumas peças de recurso é que os advogados gastam toda a sua capacidade intelectual até um certo ponto do recurso, da peça processual. E a partir dali, o cansaço, né, às vezes até pela necessidade do cumprimento do prazo, tá estourando o prazo e tal, o cansaço toma conta e a partir dali vai havendo um empobrecimento da peça. Então a peça começa muito bem, começa cheia de argumentos sobre cabimento, tempestividade, discorre parágrafos e parágrafos sobre isso, e quando chega no mérito, o relatório às vezes, né, a síntese fática, né, a breve síntese, que nem sempre é tão breve assim, acaba sendo consumindo todo o esforço intelectual do advogado, e quando chega na parte da argumentação, daquele momento em que ele tem que dedicar, né, um esforço mais específico para demonstrar as razões, né, da sua argumentação, para mostrar em que momento houve uma impropriedade, né, na interpretação ou no raciocínio do julgador quando proferiu aquela decisão. Nesse momento em que ele poderia, né, assim, aí talvez despender lá 3, 4 laudas, quando a situação exigir, falando sobre aquele ponto, ele já não tem mais gás, parece que acaba o gás, e aí é um recorte e cola de artigos da lei, de algumas jurisprudências assim colhidas meio ao acaso, algumas vezes, muitas vezes até de forma repetitiva, sem necessidade, e lá um pedido daqueles pedidos genéricos, assim, também já vindo de padrões e de modelos prontos que ele trouxe, sem muita especificidade. Então, numa situação como essa, em que a gente tem aqui, era uma situação que nem era tão complexa, né? Apesar de ser importante, não é complexa, que era um caso de uma execução fiscal com bloqueio de ativos financeiros, e a parte entrou com a intenção de pedir o desbloqueio com fundamento na impenhorabilidade do valor. Nas execuções fiscais, que é talvez uma das coisas com as quais eu mais trabalho no meu dia a dia, porque embora a competência da Câmara onde eu trabalho abranja também outras matérias, essa com certeza é a matéria predominante, que são as execuções fiscais. Esse é o tipo do agravo corriqueiro para nós, né? Ele é muito frequente, então não é uma situação complexa de ser analisada do ponto de vista teórico. Seria um recurso para se fazer de uma forma muito curta. Então, me chama muito a atenção, né, nesse caso aqui, se dedicar 3 laudas para falar sobre a taxatividade, sobre o cabimento ou não do agravo de instrumento, numa situação em que isso sequer vai ser cogitado.
né? Não vai haver em momento algum o julgador vai passar os olhos no processo para identificar se houve ou não o cabimento do agravo de instrumento numa situação como essa. Nós temos outras situações, né, nos agravos de instrumento em que isso vai realmente requerer uma atenção, né? Então, por exemplo, na área que eu atuo, né, na Câmara, a gente tem processo de responsabilidade civil, em que às vezes acontece de realmente não ser defensável o cabimento do agravo de instrumento, apesar de toda a argumentação do advogado, mas nas execuções fiscais não há dúvida nenhuma, né? Então é um espaço e um tempo e uma dedicação e um esforço mental absolutamente perdido, né? E que poderia ser direcionado, né, para outra coisa. Às vezes o tempo dedicado para fazer essas 3 laudas daria para fazer um embargo de declaração, né? Eu já fui advogada, então assim, eu tenho esse olhar, né, de quem está olhando na análise do processo hoje eu trabalho há 10 anos com isso, mas antes disso eu já trabalhei na advocacia contenciosa. Então eu já elaborei recursos, eu já elaborei embargo de declaração, já elaborei agravo de instrumento, já usei modelo do escritório também. Então eu digo de quem é uma opinião de quem sabe quanto tempo leva para fazer uma petição, de quem sabe qual é a dedicação necessária para se fazer um recurso, né? Então aqui não é a intenção, volto a repetir, de desqualificar, de desmerecer o trabalho, pelo contrário, chega a dar dó às vezes, porque a gente vê que houve uma dedicação, né, de advogado e que ela foi desnecessária nesse momento, né? Então nesse caso, para dar um exemplo para vocês, houve todo esse empenho para fazer essa defesa do cabimento do agravo de instrumento, e na parte do mérito específico, em que havia intenção, então, de defender a impenhorabilidade daquele valor, o advogado pecou. Ele não conseguiu demonstrar e trazer elementos, né, de prova, porque aí, nesse caso, ele poderia ter trazido no agravo de instrumento esses elementos, para demonstrar a natureza da conta, se ela era uma conta corrente ou conta poupança, se aquilo era uma sobra, né, de salário, por exemplo, de um rendimento, porque hoje existe um posicionamento dos tribunais no sentido de dizer que eventuais sobras de salário, né, que permaneçam na conta lá, demonstram, né, então que não há uma necessidade para subsistência e esse valor seria impenhorável, ainda que a gente, né, agora existe uma decisão bastante recente dizendo que quando é o limite de 40 salários mínimos sempre vai haver essa presunção de impenhorabilidade, mas enfim, a gente teve já um histórico nesse sentido de analisar essa questão da sobra. Então assim, alguns elementos de prova eram essenciais, e mais do que os elementos era trazer as informações, né, dessa prova e conectá-las com a argumentação jurídica que se estava procurando trazer no agravo de instrumento, da impenhorabilidade. Então fazer essa conexão, olha, ela é impenhorável porque esse valor aqui ele recebeu na data tal, era um valor X, e foi o valor exatamente bloqueado, e tá aqui um demonstrativo do rendimento dele que aponta que ele recebe exatamente essa quantia, trazer o extrato bancário. Veja, nessa hora é preciso pensar, mas eu tenho sigilo bancário. Nessa hora, nesse momento, qual o seu interesse? É desbloquear a quantia? Então você abre mão. Eventualmente pode até pedir, né, que faça essa restrição, esse sigilo do processo, para que você possa, então, conduzir a questão de uma forma útil para o julgador. Um outro ponto que me chamou a atenção nesse processo, veja, tanta dedicação que foi feita do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, de novo, né, além de não trazer esse elemento da prova, aquela que existia no processo não foi aproveitada. Existiam elementos já de prova no processo que poderiam, talvez, né, auxiliar nessa manutenção do entendimento que o agravante pretendia dar, de que era uma verba de natureza impenhorável. Então não vamos partir da hipótese que ele não tivesse outros elementos de prova. O que ele poderia ter feito? Apontado de forma muito precisa onde estão as provas nos autos. Então a prova de que é um valor que provém de rendimento tá aqui, ó. Eu tenho aqui, já juntei aqui o extrato, o olerite dele, né, o demonstrativo de pagamento. Já tinha no processo, eventualmente, nesse caso não havia, mas vamos supor que houvesse, né, um extrato bancário. Identificar no extrato bancário ali que houve o recebimento na véspera do bloqueio da quantia, exatamente que é a quantia que ele recebe todos os meses como remuneração, seja de
de uma pensão, seja de rendimento como servidor, de vencimentos como servidor, de um rendimento qualquer de outra natureza. Então, esses elementos também, essa facilitação da análise de uma peça, isso vale, fica a dica para qualquer peça processual. Eu poderia dizer que a gente poderia até usar um princípio que hoje a gente tem previsto dentro do próprio CPC, que é o princípio da cooperação. Cooperação dentro do juízo, né, dentro do processo civil, é também você facilitar a análise. Não ficar na birra, né? Eu não vou facilitar aqui porque é muito trabalhoso, ou talvez porque você faça processos que a gente sabe, né? Que são, você tem vários processos para aquele mesmo assunto, você faz todos numa leva, então você usa uma petição modelo em que você vai fazendo o preenchimento ali das distinções, e daí eu entro com a história do modelo, o porquê que ele engessa. Às vezes, nessa tentativa de usar o modelo para facilitar o trabalho, acaba se uniformizando tanto que não abre espaço para essas menções, para se referir a um documento específico, para mencioná-lo de forma específica, em que movimentação, em que evento do processo eletrônico ele está. Isso é uma coisa que é muito importante. O processo eletrônico, embora ele facilite em muitos aspectos, a leitura de documentos é uma coisa que é um pouco mais difícil quando você tem o processo eletrônico, porque você precisa ficar rolando aquele processo, né, e vai e volta, e às vezes você perde uma informação, né, porque é diferente do papel. No papel você consegue marcar, você vai ali, você faz um marcador, e nem sempre você vai conseguir fazer essa apreciação da prova de uma forma tão útil se você não tiver essa ajuda, né? Esse elemento que diga, tá no movimento tal, tá na página tal, né? Tem pessoas que baixam, né, o processo no Projude, por exemplo, integralmente, e aí você não consegue, às vezes, identificar. Às vezes é uma cláusula de um contrato que você precisa defender ali, às vezes é um elemento mínimo ali, às vezes uma data, algo assim. Nesses casos, por exemplo, você vai ter a possibilidade, inclusive, de fazer aquele extrato, né, aquele print da tela, e colocar dentro do seu recurso, da sua peça processual, porque isso auxilia muito. Aquilo, às vezes, chama a atenção justamente para uma questão que talvez conduza quem está analisando aquela peça a ir buscar maiores informações. Aí para ir buscar essa questão onde ela está, e aí nesse sentido você acaba auxiliando o julgador. Então nesse caso aqui, nessa peça, minha crítica, digamos assim, construtiva, seria fazer isso, de que você pudesse dedicar mais tempo, né, que tivesse sido dedicado mais tempo para observar esses detalhes, ao invés de você perder tanto tempo discorrendo sobre uma questão teórica que sequer era objeto de análise, que nem seria objeto de análise aqui nesse caso concreto, né? O outro exemplo que eu trouxe aqui, se alguém tiver interesse de participar, quiser conversar comigo, tiver alguma impressão que queira compartilhar aqui sobre essa temática, fique à vontade, é só me pedir para participar e eu chamo vocês e a gente faz uma troca de ideia e não fica um monólogo, só eu conversando aqui sozinha. O outro caso aqui que eu analisei é uma questão, e esse é o campeão dos campeões, que é a confusão entre efeito suspensivo e tutela antecipada, que é justamente, deixa eu achar aqui até que é justamente, eu falo assim, que é o que mais a gente identifica problemas de identificação pelos advogados. E esse caso aqui me chamou a atenção, inclusive porque na dúvida, o advogado colocou, né, a pessoa que colocou necessidade de efeito suspensivo ou de tutela antecipada. Então, na dúvida, né, não sabendo se aquela situação que estava sendo pleiteada se enquadraria como um pedido de efeito suspensivo ou como um pedido de tutela antecipada, ele jogou ali no tópico essa delimitação genérica. Então, interprete o julgador da forma como ele achar conveniente, que ele analise como um pedido de efeito suspensivo ou como uma tutela antecipada.
Mas a verdade é que não são coisas idênticas. Em algumas situações, tá? Principalmente nos agravos de instrumento, em algumas situações pode haver uma identificação dos efeitos práticos dos dois pedidos, em que se eu pedir o efeito suspensivo, eu acabo tendo na prática, né, um efeito como se eu tivesse conseguido antecipadamente a tutela antecipada recursal, antecipadamente a tutela recursal. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então eu vou dar um exemplo bem importante aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho uma situação de um mandado de segurança, em que foi feito um pedido de liminar. Não foi concedido. Eu sou impetrante, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com um agravo de instrumento e vou pedir, muito provavelmente, antecipadamente, que aquela liminar seja concedida. Existe condição de eu dizer que isso é um efeito suspensivo? Se eu peço um efeito suspensivo no mandado de segurança, né, em relação à tutela que foi examinada da não concessão da liminar, na prática, se o julgador em segundo grau me conceder esse pedido, né, se ele analisar sob esse enfoque de pedido de efeito suspensivo, o que vai acontecer? Ele vai mandar parar o processo na origem, que é o mandado de segurança, que é uma medida de natureza extremamente urgente e que se quer justamente que seja analisada com rapidez. Então, numa situação como essa, esse pedido que eu vou fazer no agravo de instrumento para que a liminar seja concedida de forma imediata é um pedido de tutela antecipada recursal. Porque eu quero, o mérito do meu recurso é justamente esse, né? É que eu tenha aquela liminar concedida com a maior brevidade possível. Em tese, pela análise do mérito do recurso, ao final pelo colegiado. Mas, em determinadas situações, o que eu vou demonstrar? Que há um equívoco tão evidente na decisão do magistrado de origem, que ele não considerou alguma nuance e que eu possa ter a concessão daquela tutela de forma antecipada. Então, de imediato, eu já concedo, né, aquela tutela liminar no mandado de segurança em antecipação de tutela recursal. Então, no exame do agravo de instrumento, o magistrado, que é o relator, vai analisar, vai identificar que há a condição de antecipar, né, esses efeitos da análise do mérito do recurso, concede de imediato, até porque pode haver um prejuízo, nos casos de mandado de segurança é muito frequente, de se esperar até que se analise o agravo de instrumento. Em algumas situações, por exemplo, nós aqui no gabinete onde eu trabalho, a gente tem muita agilidade no exame dos agravos de instrumento, seja no exame do despacho inicial, seja no próprio mérito. Eu considero que eles são feitos de forma muito célere, é muito rápido. Mas existem tribunais em que pelo volume é muito demorado. Então o tempo entre, né, se receber esse recurso de agravo de instrumento, analisá-lo de forma inicial e apreciá-lo no seu mérito, pode gerar um prejuízo. E se houver ali a configuração de todos os elementos para a concessão, né, dessa tutela antecipada recursal, eu vou poder conceder ali. Então são coisas diferentes. Existem outros casos, por exemplo, em que se você, por exemplo, até a questão dessa situação que eu mencionei, né, numa decisão que indeferiu um bloqueio, por exemplo, o desbloqueio de uma quantia, o advogado vem e requer o imediato desbloqueio. Mas ele não traz, como nessa situação aqui que eu mencionei para vocês, elementos de prova que permitam ao julgador, né, ao relator, no início do exame do agravo de instrumento, sem antes ouvir a parte contrária, dizer que realmente aqueles argumentos são irrefutáveis, de que realmente aquela verba é impenhorável, né, ou de que realmente houve um excesso na penhora, né, na quantia que foi penhorada. Então, quando eu não tenho esses elementos, eu não há condição de eu conceder uma tutela antecipada recursal. Mas eu poderia, e isso acontece com muita frequência no gabinete, a gente faz isso com muita frequência, eu posso não conceder a tutela antecipada, mas eu posso conceder um efeito suspensivo para aquela decisão impugnada, impedindo que o processo tenha curso na origem. Para quê? Para que aquela quantia que foi bloqueada não seja levantada, né, não seja entregue para a Fazenda Pública de imediato. Então, embora eu não devolva o valor para a parte que está solicitando, eu também não estou permitindo que a Fazenda Pública retire esse valor dos autos, né, faça o levantamento
e depois, eventualmente, se a parte realmente tem razão, eu tenho que passar por todo um procedimento para solicitar a devolução desse valor. Então essa é uma situação em que a gente vê bem claramente que são duas coisas bem distintas, e na maior parte das vezes os advogados tratam como se fossem situações uniformes. Então, embora os argumentos, né, os requisitos aparentemente sejam muito semelhantes, nem sempre eles vão ser situações em que os efeitos práticos vão ser coincidentes. Então, veja, numa situação como essa, se eu determino em despacho inicial, se é determinada o desbloqueio, a parte vai levantar esse valor, haverá o risco para a outra parte de não receber esse valor, mas ela vai se apropriar e aí a gente vai ter todo um procedimento para, se a parte não tiver razão, eu fazer com que a parte contrária, no caso aqui a Fazenda Pública, consiga de novo obter esse bloqueio dessa quantia. E na prática a gente sabe o que acontece. Se você tem um valor teu bloqueado na conta, o primeiro expediente vai ser buscar evitar haver recursos em conta corrente para viabilizar, conta corrente, poupança, investimento, para viabilizar um bloqueio dessa natureza, que pela ordem de preferência, né, o tipo de constrição inicial que acontece vai ser em ativos financeiros. Então vai existir um prejuízo. Então eu não desbloqueio, porque eu não deixo sem a segurança, né, da Fazenda Pública de conseguir obter aquele valor se ela tiver razão, mas também não devolvo para a parte e gero uma situação que vai ser aí um meio termo. Então essa é uma situação que é recorrente. Então, e isso eu identifico muito, que é justamente uma falha, né, e uma dificuldade que os advogados enfrentam por não raciocinar do ponto de vista prático, de não olhar aquela decisão e analisar o que ele está pedindo de forma prática. Um outro erro muito frequente nessa situação é não especificar também. Talvez por essa dúvida, né, de não saber se é um pedido de efeito suspensivo, não saber se é pedido de tutela recursal. Nesse caso aqui, ele fez um pedido genérico, ele disse quais eram as razões, né, de querer o desbloqueio e tal, e deixou aberto ao julgador decidir o que ele faria, como ele examinaria isso, se como pedido de efeito suspensivo ou como pedido de tutela antecipada. O que acaba, de novo, né, gerando uma falta de cooperação, né, porque aí você não diz exatamente o que você quer e vai sobrar para o magistrado analisar o que vai caber. Hoje em dia a gente tem uma previsão, inclusive no CPC, que permite, né, que você, ainda que você não tenha um pedido específico sobre uma situação, se for possível extrair do conjunto dos argumentos da peça o pedido, você pode examinar. Então eu já peguei muitos casos em que a gente não entendia exatamente o que a parte queria, porque o pedido era muito genérico, aquele, requer essa reforma da decisão impugnada por questões de justiça. E aí, mas que questão de justiça é a sua? Né? E aí, nesse caso, você fica com essa abertura excessiva, né, de análise do pedido, e você tem que recorrer justamente ao que discorre o advogado para tentar extrair daquilo o que ele quer dizer. Mas vejam que exercício de interpretação, que exercício de análise mais trabalhoso exerce o julgador que tenha que fazer isso. Né? Que ele tenha que pegar a peça e tentar literalmente adivinhar o que a parte quer. O que foi pedido, o que afinal ela quer do ponto de vista prático na hora em que ela resolveu recorrer dessa decisão. Né? A gente sabe que às vezes é uma decisão simples, com um conteúdo decisório muito curto ali, deferiu o bloqueio, indeferiu o bloqueio. Pode ser simples, mas existem outras situações em que o conteúdo da decisão é muito complexo, existem vários capítulos na decisão, e quando você não discorre de forma precisa, de forma direta sobre o que é o seu objetivo com aquele recurso, você gera uma dúvida, você gera um trabalho muito mais exaustivo para o julgador para identificar o que você quer. Então a chance de você não alcançar o que você quer é muito maior, porque você vai ter que contar com o fato de que ele entenda o que você quer.
né? Enquanto você poderia usar de uma construção, de estrutura, de argumentação que apontasse diretamente para aquilo que você quer no seu recurso. Então, nesses casos aqui de pedido de tutela antecipada, de pedido de efeito suspensivo, esse é o momento de você especificar. Eu quero pedido de efeito suspensivo porque eu quero que a decisão na origem seja obstar os efeitos dela para evitar tal coisa. Para impedir tal situação. Porque se o processo seguir, vai acontecer isso, isso e isso. E isso gera prejuízo por isso gera um risco por isso. A minha probabilidade do direito está nesse ponto, nessa situação aqui, porque eu tenho esse documento, porque eu tenho esse argumento ao meu favor, porque eu tenho esse repetitivo que já prevê essa situação. Então, eu preciso pontuar de forma muito precisa o que você quer e por que você quer. Isso facilita a análise do julgador, tá? Então, nessa questão do agravo de instrumento, em termos de conteúdo, de parte técnica, o que eu tinha para trazer para vocês eram esses dois exemplos, né? Nessa peça aqui, a gente teve, assim, alguns atropelos, né? Mas além da questão técnica, né, do ponto de vista estrutural técnico, de dizer se é preciso ou não é preciso falar do cabimento, da tempestividade, a tempestividade também, né, é um padrão em praticamente todas as peças, e eu vejo de novo, né, alguns advogados que discorrem uma página inteira sobre isso. E não tem necessidade, né, gente? Hoje em dia, com os recursos que a gente tem de edição de texto, que são extremamente fáceis, a gente tem ali várias ferramentas que te permitem organizar essa ideia de tempestividade, desde o recortar mesmo, fazer o print, né, do andamento do processo, ali onde aparece a questão do prazo, ou simplesmente referir ali de forma em tabelas, né, linha do tempo. Todos esses elementos visuais para questões, por exemplo, como a tempestividade, como prescrição, decadência, tudo que falar a respeito de tempo são extremamente importantes e interessantes, porque eles são rápidos, né? São de visualização rápida, você de imediato enxerga o que a pessoa literalmente enxerga o que a pessoa está argumentando, e são muito mais úteis do que discorrer um parágrafo de 10 linhas para defender essa tempestividade. Então, essa questão da tempestividade, ocupem poucas linhas e, se possível, utilizem dessas ferramentas. É extremamente interessante. Mas, como eu dizia, além da questão, né, e dessa estrutura, e aproveitando esse gancho aqui do uso dessas ferramentas, como a ferramenta das tabelas, das linhas do tempo, eu aconselho vocês a prestar um pouco de atenção e se dedicar um pouco a essa questão estrutural. Não apenas da apresentação do ponto de vista da divisão em tópicos da peça de vocês, mas para alguns elementos, né, para passar a considerar alguns elementos que seriam importantes e interessantes de vocês passarem a utilizar nas peças de vocês de recurso. Pensem, o recurso, salvo, né, raras exceções, como a gente tem aqui o agravo de instrumento numa fase inicial do processo, mas, por exemplo, no caso de uma apelação, de um agravo de instrumento numa fase de cumprimento de sentença, quando chega um processo a uma fase recursal, já existe toda uma história contada, uma longa história muitas vezes contada. Então é preciso que você colabore para mostrar o que aconteceu até ali, que seja efetivamente relevante para analisar aquilo que você quer que seja analisado. Lógico, às vezes isso fica mais óbvio quando a gente fala de uma apelação, porque a gente vai dizer, vai analisar tudo. Mas ainda assim, quando é uma situação de muito emaranhado fático, de muitas questões que levaram a discussões em termos de prova, de fatos, é importante que você aproveite na sua peça o momento para direcionar esse olhar do desembargador que vai relatar aquele processo. De que forma você faz isso? Existem vários instrumentos, hoje em dia a gente encontra, né, das pessoas que trabalham com essa questão do web design, do visual law, né, que se utilize, às vezes, tabelas, tem gente que fala daquela página de apresentação, né, várias pessoas
dão nomes diferentes, mas enfim, uma página como se fosse uma folha de rosto para o processo, que não é aquela folha de rosto que a gente está acostumada, né, que é aquela de apresentação, mas uma folha de rosto como feito com visual law, em que você identifica quem são as partes, qual o pedido e tal. Mas existem outros mecanismos para quem não domina, né, essa arte, né, de essas ferramentas. Um simples resumo. Hoje em dia tem sido frequente também alguns advogados que trabalham com essa questão da estética, né, da tipografia, indicar, por exemplo, ementas. Assim como nós temos as ementas dos julgados, fazer uma pequena ementa no seu recurso para resumir quais são os pontos que você vai analisar ali naquele recurso, qual é o objeto mesmo da insurgência. Um outro fator muito interessante é fazer pequenos resumos, um resumo muito breve mesmo, que antecede aquela tal chamada síntese fática. A gente está falando aqui de algo pontual, meio em tabela mesmo, assim, em tópicos, em bullet points mesmo, como a gente tem essa ideia assim de organização de ideias mesmo. Porque aquilo já, numa primeira leitura, já indica para quem vai analisar o que vai ser preciso buscar ali dentro daquela peça. Ele quer analisar aqui o bloqueio. Com que foco? Na empenhorabilidade. Então, o que eu vou procurar de elementos dentro dessa peça que precisam estar ali para poder identificar se é penhorável ou não é penhorável? Ele procura uma identificação de uma responsabilidade civil por erro médico. Então, eu já sei quais são os elementos que eu vou ter que buscar naquele processo para avaliar se houve não um erro médico. Então, o olhar de quem vai analisar aquela peça, do julgador e dos assessores, já vai sendo direcionado e facilita esse trajeto até chegar no ponto da peça em que isso vai estar argumentado. Então, esses elementos também são interessantes. A peça que eu peguei aqui tem um outro fator que é importante que vocês considerem, que é aquela chamada bula de remédio, né? Que é aquela peça em que a gente tem letras muito pequenas, parágrafos muito condensados, muito longos, muita referência a questões não essenciais, como, por exemplo, reprodução às vezes trazem, né, a reprodução integral da sentença dentro da peça de uma apelação, ou a reprodução integral do agravo da decisão que foi objeto do agravo de instrumento, que às vezes é uma decisão bastante longa, em vez de dar um destacamento para aquilo que é exatamente o ponto, é aquele argumento ali que o juiz usou, aquela fundamentação que eu acho que não está errada, que não está certa. Então é aquele ponto que eu vou destacar. Então se destaca toda a decisão e daí acaba não se destacando nada. A fonte que se utiliza. Pensem que quantos processos são lidos pelas pessoas que analisam esses recursos ao longo de um dia? Quantas petições a gente analisa? Quantos recursos são analisados todos os dias? Imagine, vocês são advogados, vocês cansam, eu imagino, né? Todos nós cansamos a vista. Hoje em dia tudo é no computador. Chega uma hora que parece que as letras se embaralham. Então, quanto menos ruído a sua peça tiver, melhor vai ser essa leitura. E quando eu falo ruído, a gente tem vários tipos de ruído. Então, como eu mencionei, desde o tipo da letra que você utiliza, aquelas letras cursivas, aquilo é extremamente cansativo para a leitura. Ficar incluindo muito texto de lei no bojo da peça. A falta de margem, a falta de parágrafo, a forma como é feito esse parágrafo da primeira linha, às vezes muito extenso, às vezes confunde, você não sabe o que é citação, o que é argumento do agravante ou do apelante, do recorrente. Então esses são elementos também que ajudam. Nesse caso aqui, não existia como você distinguir muito quais eram os tópicos da peça. Então isso vai dificultando, porque novamente entra naquilo que a gente falou aqui sobre os argumentos. Você tem que adivinhar onde cada assunto começa e onde cada assunto termina. Então é essencial que vocês consigam fazer essa delimitação. Então às vezes o espaçamento da letra ajuda muito. Essas letras, fazer só o espaçamento simples, por exemplo, acaba ficando um emaranhado de letras e na leitura isso acaba cansando e dificultando a análise. Então são todos elementos que vão contribuir e vão auxiliar para que você tenha o teu recurso analisado de uma forma mais
menos cansativa. Então, assim, quanto menos cansativo for ao olhar, melhor. Então, assim, outro elemento que é o campeão dos campeões do cansaço visual é o destacamento em amarelo, quando não em vermelho, e as marcas d'água que às vezes se confundem com o texto. Marca d'água no ambiente aqui dos processos eletrônicos é muito complicado. A leitura fica difícil, às vezes a gente não consegue entender o contexto, parece que confunde, né, a letra com o fundo, e isso vai tornando o olhar cansado e eventualmente nós somos humanos, isso vai acabar escapando alguma informação, né? Então não usem, ou se forem usar, procurem algo muito suave, né? Se vocês querem imprimir uma identidade, existem outras 1000 formas de imprimir uma identidade da sua marca, né, como advogado, numa peça. Né? E a qualidade do texto vai contar, não é a marca d'água que vai contar, né? É a qualidade do texto, um aspecto visual leve, sem ruído, né? Então, até a argumentação fica mais clara quando você tem um texto construído de forma mais clara. Então, esses são elementos, e eu quero daí nas próximas lives trazer esses elementos de uma forma bem pontual para vocês, de que tipo de instrumento, de técnica vocês podem utilizar, não só do ponto de vista estrutural, de divisão da estrutura, mas de forma de argumentação que a gente pode adotar, e são assim argumentos que a gente traz de outras áreas muitas vezes, que nem são exatamente do direito e que nos socorrem nesse momento em que a gente precisa ter um argumento com destaque, que a gente precisa que o argumento seja enxergado mesmo de forma clara por quem vai analisar aquele documento, né? Então, pensem sempre para quem vocês estão entregando aquela peça, né? Pense quem é que vai ler. É você que vai ler, é a outra parte que vai ler, mas quem é, a gente sabe, né? A outra parte vai precisar ler aquele processo, mas quem é a pessoa para quem você efetivamente está direcionando aquela sua petição? É para o juiz. Então pense no juiz. Tente se colocar no lugar dele. Quando você terminar uma peça, faça a leitura dessa peça, imaginando, né, se você, né, não sabendo dos detalhes que você sabe como advogado da parte, se você conseguiria extrair dali tudo que você quis dizer. Né? Nesse momento, às vezes as trocas, né, se você tiver essa oportunidade de entregar aquela peça para alguém fazer essa releitura, né, se houver tempo hábil e pessoas, né, habilitadas para fazer essa releitura, às vezes até uma pessoa leiga, né, que você possa entregar e dizer assim, eu quis dizer isso, tá dizendo isso? Então, esse é um exercício muito importante que vocês precisam fazer. Nesse recorte e cola, nesse uso de padrões, a gente acaba repetindo parágrafos de argumentação, de teses jurídicas, e que às vezes não encaixam dentro da nuance daquele processo, porque por mais repetitiva que um assunto seja, por mais repetitiva que a causa seja, ela sempre tem pequenas nuances de distinção uma para outra. E aí você usando esses modelos, você acaba perdendo esse espaço. E aí nessa hora em que a gente faz essa releitura, a gente começa a ver as desconexões, né? Aquele parágrafo que para aquela situação não se encaixava, aquele argumento que é vazio ali, aquele parágrafo rebuscado que fala e não diz nada e não acrescenta. E com isso, quando você faz essa leitura dessa forma, você acaba enxugando a sua peça e você vai ver que nesse exercício, né, quando você começar a exercitar isso cotidianamente, você vai acabar gerando peças, fazendo recursos sem tanto utilizar esses modelos e conseguindo traduzir tudo o que você precisa num tempo muito mais rápido. Você vai acabar dedicando menos tempo para elaborar um recurso que você às vezes demorava 2 dias para fazer, às vezes você vai levar uma tarde. Porque aí você vai ser mais objetivo, você vai ser mais preciso, é preto no branco, né? Hoje em dia ninguém mais tem tempo a perder. E assim como vocês levam muito tempo fazendo, os juízes vão precisar de muito tempo, né? Os magistrados, os desembargadores, os assessores, para fazer a leitura daquele processo. Então, quanto mais longa a sua peça for, quanto mais cheia de informação desnecessária, mais tempo ele vai levar, né? Essas pessoas que precisam analisar o seu processo para proferir uma decisão, mais tempo elas vão levar para chegar no ponto essencial que é o que você quer que seja analisado. Então, por isso,
tenham esse cuidado, né, de parar às vezes um segundo, né, às vezes a parada é essencial para que você tenha um resultado melhor. Às vezes um tempo de descanso da peça, eu costumo dizer isso, né? Você faz o recurso, deixa ele descansar, lê no dia seguinte e faça uma leitura crítica, não a leitura de orgulho. Ah, eu fiz essa peça, porque a gente sente orgulho, né? De escrever bem, de fazer uma peça bem construída, trazer teses diferenciadas, decisões, várias decisões que vão na mesma linha, ou trazer lá um doutrinador que traz lá, né, uma menção específica àquela situação, mas repense, olhe e veja se aquela parte é realmente essencial, se ela não vai dificultar o trajeto até que o juiz chegue no ponto que você quer que ele efetivamente analise. Então hoje, assim, era a minha contribuição. Eu espero que de alguma forma, né, vocês identifiquem aqui elementos que permitam vocês fazerem essa análise crítica do seu dia a dia, das peças que vocês vêm construindo nos recursos de vocês, para que vocês possam repensar essa forma e começar a implementar pequenas mudanças, né? A partir dessas pequenas mudanças a gente acaba alcançando melhores resultados num curto espaço de tempo. É mais rápido do que se imagina, né, se adaptar a essas mudanças. É só querer, precisa estar disposto a isso. Então, isso era o que eu tinha para trazer. Não sei se alguém tem algum questionamento para fazer, se alguém queria fazer uma participação ou não. De qualquer forma, eu quero reforçar aqui para vocês agradecimento de quem esteve aqui, apesar do dia do jogo, né? Eu vi que várias pessoas, a gente agora tá com poucas pessoas, mas tinha bastante gente que já entrou aqui na live. A live vai ficar gravada no perfil, então quem perdeu e que pegou no meio do caminho vai poder revê-la, né? Eu vou deixar ali salva. E quem quiser nos acompanhar, então, aqui nas próximas lives, a partir da próxima semana, a gente vai sempre fazer às quintas-feiras, às 19 horas. E aceito as sugestões, quem quiser pelo direct fazer sugestões de temas, né, ou que queira também uma análise de uma peça, lembrando aqui que eu vou analisar só peças que já foram protocoladas, não vou analisar nenhuma peça que esteja pendente de ser apreciada pelos magistrados por uma questão ética, e desde que preservada também as informações do processo. E a gente faz esse acordo lá pelo direct de como vocês remeteriam essas peças para mim. Mas eu acho que é um formato interessante, porque a gente traz aqui o elemento da prática mesmo, a identificação de situações que a gente vê alguns prejuízos para análise da peça de vocês, dos recursos, e com isso a gente vai acabar construindo, né, uma nova maneira de fazer recursos mais persuasivos, mais objetivos, com maiores chances de sucesso e que realmente sejam lidos, né, na sua integralidade, porque quando eles são objetivos é mais fácil a leitura e aí fica mais atrativa a leitura. Eu espero que todos tenham gostado, que a gente tenha conseguido atingir o objetivo que eu queria. Eu pelo menos trouxe aqui todos os elementos que eu gostaria de trazer para vocês. E aí eu espero vocês na próxima semana para mais uma live falando sobre a prática dos recursos cíveis. Muito obrigada e boa noite a todos.